Boa noite! Estamos no nosso segundo encontro da formação continuada e hoje nós vamos afiar o nosso machado. Esse é um quadro em que podemos parar e refletir na nossa prática pedagógica com alguém que tem mais experiência que a gente. E a nossa convidada de hoje é a Joana Diniz. Ela é diretora da Lighthouse, uma escola bilíngue que fica em Campo Largo, no Paraná. O tema que ela vai trabalhar é o relacionamento entre escola e família e como nós, que somos escolas cristãs clássicas, devemos nos aproximar das famílias para contribuir com o chamado delas para educar os seus filhos. A Joana é formada em Letras e Teologia e tem mestrado em Educação. Esperamos que a jornada dela e o tempo que ela vai ter conosco seja muito enriquecedor para a sua prática pedagógica. Lembrando que você que faz parte do sistema Classical Education tem disponível um link para participar de um encontro mais próximo no Google Meet, logo após o encerramento da aula aberta no YouTube. Você pode entrar e estaremos lá conversando com a professora Joana. Até lá! No Ceará, a Escola Corandeu desenvolve um trabalho maravilhoso no coração do Sul, em Campo Largo, ali próximo a Curitiba. Sou um dos fundadores aqui da Virtus, tenho tido o prazer de participar desse projeto desde o início. E nós somos movidos ali por Deus na cidade de Floriano, no interior do Piauí. Nossa parceria com a Classical Press tem nos auxiliado muito em oferecer uma educação verdadeiramente clássica e cristã de excelência. O Colégio Boa Vista não nasceu de um simples desejo, ele nasceu, na verdade, por uma necessidade que eu, como mãe, tinha. E em muitas outras cidades, nas 5 regiões do Brasil, Deus está levantando um exército que escolheu andar na contramão da educação moderna. A Classical Press traz uma educação que resgata o verdadeiro significado da aprendizagem, clássico e cristão, enraizada em valores eternos. Não seguimos tendências, forjamos líderes, moldamos corações com o que há de mais puro e duradouro do arcabouço intelectual da humanidade. A educação cristã clássica ela nunca foi tão necessária nos dias de hoje. E é através dela que as crianças são preparadas e forjadas para se envolverem com a cultura atual sem se deixar influenciar por ela. O objetivo maior que a gente consegue ver uma criança na educação cristã clássica é que vamos criar filhos tementes a Deus, que são alicerçados na verdade, no absoluto. Diariamente eu exploro as maravilhas da criação, nas disciplinas de história, português, ciências, tudo isso usando essa linda gama de materiais da Classical Press. Prepare-se, pois estamos formando uma nova geração. Uma geração de mentes brilhantes e corações sábios, tementes a Deus, preparados para enfrentar os desafios com coragem. Classical Press, ensinando na contramão do mundo, fortemente clássicos, distintamente cristãos. Olá, me chamo Joana Diniz, sou a diretora do Colégio Lighthouse, em Campo Largo, no Paraná. Sou professora na escola Hillcrest Lutheran Academy, nos Estados Unidos, em Minnesota. E sou mãe de 4 filhos incríveis, tenho um em cada segmento agora. A minha mais velha está na universidade, a segunda está no high school, cursando aqui nos Estados Unidos. O Davi, ele está no Fundamental 2, 8º ano, e a Belinha está no 3º ano do Fundamental 1. Então, hoje venho conversar com vocês sobre essa interação dos pais, da participação da família no âmbito acadêmico, nas nossas escolas, como que nós podemos promover essa comunicação, essa participação de forma efetiva, de forma positiva para a escola, para a família e para os nossos alunos. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente neste momento, para que nós possamos ter essa interação e aprendermos um pouquinho por meio dessa caminhada, dessa experiência, que Deus nos abençoe e que eu possa trazer algo hoje para vocês que seja inspirador ou que traga luz para melhorar algumas práticas. Eu acredito que nós não temos um modelo perfeito, mas que dia a dia, a caminhada, as experiências, os objetivos que nós temos nos faz refletir e mover
mudar algumas coisas para que possamos ampliar a nossa efetividade na comunicação com as famílias e na participação delas na escola de forma positiva. Com certeza não tenho todas as respostas, mas fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho daquilo que temos vivido nesses últimos 17 anos com a Lighthouse, com a nossa escola, e como mãe, enfim, e como educadora há mais de 26 anos, trabalho na área da educação. Então, prazer estar aqui com vocês neste momento. Quando fui convidada para falar sobre esse tema, nós pensamos aqui em algumas etapas, algumas perguntas que nós queremos conversar sobre nesse momento. Então, qual que seria a diferença de uma escola cristã e uma escola não cristã nessa participação da família? Como que o professor pode alimentar um bom relacionamento com as famílias, com os pais dos alunos? Como que a direção e a coordenação pode envolver os pais na escola? Como que a gente resolve conflitos entre a família e a escola? E, enfim, como que a gente pode tratar e acolher essas famílias, esses pais e esses alunos que hoje vêm com uma carga tão grande que precisa ser acolhida pela escola, e nós precisamos trabalhar juntos. Então, vamos lá. Vamos mergulhar aqui nessas perguntas um pouquinho. E, primeiramente, eu queria refletir sobre o que a Bíblia nos fala sobre o papel da família e o papel da escola. Nós veremos que não há muitas referências à escola, né, como nós chamamos, ou na organização que nós temos atualmente, mas nós sabemos que a Bíblia sim dá toda a autoridade e responsabilidade de educar, de ensinar a criança no caminho que deve andar para os pais. Então, isso é a primeira ordem que nós sabemos, é que essa responsabilidade é da família, e eles delegam a nós, confiam a nós uma autoridade para impactarmos, para instruirmos os seus filhos. E isso nos dá, enquanto escola, enquanto educadores, uma imensa responsabilidade de sermos aliados dos pais, da família, numa educação que honre a Deus, que preze por tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro. Então, há um senso de parceria e de responsabilidade para que isso aconteça. Eu creio que neste atual cenário em que nós vivemos no nosso mundo, mais do que nunca se faz necessário escolas cristãs e comprometidas. O fato de você estar aqui hoje, participando dessa aula, buscando ampliar o seu conhecimento, buscando usar materiais que se alinham com esse desejo de educação cristã clássica, é uma bênção, uma resposta de oração. Você é uma resposta de oração para Deus fazer algo incrível nesta geração. Deus tem nos levantado enquanto escolas cristãs para sermos aliados às famílias que hoje encontram-se às vezes incapazes de instruir os seus filhos desta maneira, com todo o repertório, com todas as demandas, né, atuais, e eles confiam a nós parte dessa responsabilidade. Que honra e que grande oportunidade nós temos de impactar essa geração para Cristo. Então, são horas e horas e horas que esses alunos passam dentro das nossas salas de aula, com instrução direta, muito mais do que eles passam em conversas ou instruções diretas com seus pais. As interações familiares e o aprendizado no âmbito familiar, ele acontece no convívio, no dia a dia, nas ações, nas reações, naquilo que investimos o nosso tempo, mas a parte acadêmica, a parte de formação do intelecto, do cultivo de hábitos saudáveis para que o indivíduo possa aprender bem e saber como aprender bem aquilo que lhe interessa saber, isso tem sido delegado a nós enquanto escola. E é uma ferramenta incrível que nós podemos dar aos nossos alunos e às famílias, o aprender a aprender. Essas horas que eles passam conosco são preciosas.
E não podemos esquecer de que nesse tempo em que eles estão conosco, os hábitos do coração, as virtudes, elas precisam ser cultivadas e criado um hábito para que isso transfira em todas as esferas em que essa criança transitar, em que esse adulto, adolescente transitar, ele possa carregar consigo essas virtudes que nós ensinamos e que nós aprendemos na escola cristã. Então, primeira pergunta, qual é a diferença de uma escola cristã para uma escola não cristã nesse envolvimento da família? Parte dessa pergunta acho que já foi respondida. Nós entendemos que a responsabilidade de educar e de ensinar é dos pais. E eles escolhem a nossa escola, escolhem a nós enquanto professores para participar desse processo, para ter o privilégio e a honra de inspirar e de trazer luz e conhecimento aos seus filhos. Nós entendemos que se nós não trabalharmos juntos, o trabalho não será eficaz. E hoje nós percebemos quão grande tem sido o nosso desafio, porque as famílias têm terceirizado essa responsabilidade de educar em todos os aspectos para a escola, não só o acadêmico, mas os bons modos, como falar, o que assistir, enfim, tudo tem sido delegado a nós. Os pais não querem mais ter essa responsabilidade. Essa é a verdade que o mundo nos mostra, né? Pais sem direcionamento, sem instrução de como educar e como guiar os seus filhos na verdade. Então, na escola cristã, nós precisamos manter Cristo na centralidade. Entender que tudo é por Ele, para a glória dEle. Os nossos conteúdos, aquilo que nós vamos trabalhar, eles precisam estar pautados e alinhados com aquilo que é bom, com aquilo que é belo, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que está na palavra de Deus. E aquilo que tem ramificações e aplicações no nosso dia a dia, virtudes, princípios que vão nortear as decisões e as atitudes dos nossos alunos para o resto das suas vidas. Então há uma questão que nós não estamos ensinando para passar de ano, nós estamos ensinando para criar, para gerar, formar cidadãos que façam a diferença nesse mundo, cidadãos que possam ser discípulos de Cristo, espalhando a luz dele por onde quer que eles passem. E essa nobre missão a escola cristã entende. A escola não cristã, ela tem o envolvimento dos pais apenas por uma questão de vínculo, de afinidade, de apoio, de autopromoção. E não digo que a escola cristã não tenha esses interesses também. Precisamos envolver os nossos pais, fidelizar o nosso cliente, agradá-los, saberem que estão felizes com a escola, com essa opção. Hoje, na maioria dos lugares, há uma variedade de escolas particulares ou até públicas com ótimas estruturas, né? E então, a escolha do pai por uma escola cristã clássica já nos mostra um interesse em caminhar junto, em alinhar essa visão. Então, eu diria que ali está o nosso principal foco, né? Honrar e glorificar a Deus e mostrar o caminho da eternidade para os nossos alunos, preparando-os para serem cidadãos virtuosos. Esses cidadãos que podem impactar, né? E fazer a diferença no mundo. Hoje há uma confusão, né, na questão de autoridade, de obediência. 4 virtudes do coração, nós podemos dizer, né, seria a questão de entendermos o que é ser atencioso, né? O que é ter respeito, o que é ser obediente, o que é valoroso aos olhos de Deus, vai também fazer diferença na forma com que nós nos relacionamos uns com os outros. Então, os nossos relacionamentos dentro da escola, eles precisam refletir o amor de Cristo, né? Esse acolhimento, o conforto e a segurança que nós temos em Cristo.
Como escola cristã, nós precisamos ter organização. Então, eu diria que o primeiro passo para podermos envolver os pais e receber essa credibilidade da parte deles, vem da parte administrativa da escola, né, gestão, coordenação, no planejamento de como será feita a comunicação com as famílias. E pautar no calendário anual eventos que já se saiba de antemão a data, o horário, a duração desses eventos, para que a família possa se programar e possa criar essa expectativa de um encontro, de um momento especial. Tendo isso em mente e já pautado no nosso calendário antecipadamente, ajuda todo mundo, né, a focar e a preparar-se para que esses momentos sejam memoráveis e bem planejados, bem organizados. Algumas das coisas que nós, enquanto Lighthouse, temos visto e feito, né? Nós temos alguns eventos que marcam o nosso ano. Então, em cada trimestre, existe algum encontro ou algum evento que as famílias participam na escola. E esses eventos nós não mudamos muito o formato deles de um ano para o outro, porque essa expectativa, esse momento de estar na escola, os pais e os alunos já preparam-se e criam essa expectativa. Então, temos uma grande festa das nações no mês de junho, antes das férias do meio do ano, que envolve todo o ensino fundamental 1 e a educação infantil. E esse evento é magnífico, né? Nós preparamos danças, cada ano tem um tema e um país que cada turma trabalha. Comida, danças, música, aromas, decoração, barracas, enfim. Mas é um evento que há 17 anos nós fazemos e já existe um padrão, como que será feito, aonde que nós fazemos, como que nós montamos as barracas, mudam-se os temas de pesquisa, os países que serão pesquisados, mas o formato do evento e esse cuidado com o horário, com a pontualidade, com uma expectativa, facilita com que as famílias participem 100%. E esse evento é memorável por toda a vida. Você pode falar com alunos que estudaram conosco há 17 anos e eles vão lembrar quais países eles estudaram na Festa das Nações, as curiosidades que eles aprenderam. Mas uma das coisas que você pode ter certeza ao perguntar para os pais da nossa escola, por exemplo, é que eles já sabem que na sexta-feira, se eles se escalarem para montar barracas, eles vão ter 2 horas de estarem conosco no local do evento. E quem ajuda a montar não precisa ajudar a desmontar. No dia do evento, nós temos um cronograma certinho dos horários das apresentações dos alunos. Então, se a família tem apenas 20 minutos para estar na festa, ele estará naquele momento em que o seu filho se apresentará. E ele pode ir embora, ele pode ficar, ele pode assistir às outras apresentações, mas ele sabe exatamente o horário que ele precisa se programar, se ele tiver outros eventos, que ele precisa estar no evento da festa, para apreciar a apresentação do seu filho. E isso tem nos garantido uma participação de praticamente 100% das famílias, porque eles conseguem visualizar no início do ano letivo que data será, organizar suas férias, viagens, enfim, em torno disso. E também convidar as pessoas, avós, e não vamos se preocupar que horas será que vai dançar meu filho, quanto tempo que eu vou ter que ficar lá. Tem aqueles que gostam de ficar por 2, 3 horas no evento e aqueles que vêm e ficam apenas os 15 minutos da apresentação do seu filho e vão para a próxima atividade. Então, essa organização, esse é um dos exemplos, né? Nós temos já no nosso calendário recital de poesias, que nós decidimos, né, nos últimos anos, depois da pandemia, fazer de forma virtual, porque não conseguimos trazer todas as famílias para assistir, mas de forma virtual isso propaga, né, o evento. Então é um evento interno para os alunos com gravação e filmagem profissional, que depois é enviado para as famílias e eles podem reproduzir isso e assistir junto com os seus filhos, ouvir seus filhos declamando as poesias em casa. Isso tem sido muito especial. Mas eventos que envolvem as famílias na escola, Dia dos Pais, Dia das Mães,
reuniões trimestrais que nós fazemos individualmente com cada família, com horário marcado. Reuniões trimestrais em que nós chamamos a família até a escola com um palestrante ou da nossa própria equipe ou alguém de fora para trazer uma palavra para todos os pais, né? Algo de 1 hora de duração, que eles vão saber exatamente a hora que começa, exatamente a hora que termina. Então, todas as nossas reuniões, todos os nossos encontros com os pais precisam ser muito bem organizados. Nós precisamos cuidar com a pontualidade, porque tempo é é a coisa mais preciosa que nós temos, né, nesse momento para administrar. E ter a atenção e a participação dos pais por 20 minutos e eles estarem ali sabendo exatamente o que vai acontecer, qual é a pauta da reunião, ou qual é o protocolo ali daquele evento, eles podem se programar e estar ali tranquilos, sabendo que nós vamos respeitar o tempo deles e eles também vão respeitar o nosso, porque há muitas coisas que acontecem na escola, não conseguimos ficar com os pais ao nosso entorno o tempo todo, mas nesses momentos que eles vêm, será um tempo precioso e específico. Outros eventos que nós fazemos que envolvem as famílias, né, em maior escala, seriam esses, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, que nós inclusive fazemos aos sábados, já marcado no calendário, porque daí aquelas famílias que não podem, por alguma razão ou outra, né, os filhos não ficam constrangidos ou tristes de não poderem participar, do pai não chegar, da mãe não chegar para aquele evento na escola, e assim a gente tem evitado algumas coisas e conseguido uma participação maior, visto o grande número de pais e mães que trabalham e não conseguem sair no horário do expediente para participar de alguma coisa na escola. Agora, existem aqueles eventos e isso tem que ser um pouco espontâneo da própria turma, aquilo que você está sentindo, essa é uma palavra mais para professores, porque aquilo que você está fazendo em sala de aula é lindo, é espetacular, você está vendo o desenvolvimento daquele aluno nos menores detalhes. Então, é importante que os pais percebam e possam apreciar o desenvolvimento que seu filho tem. Então, nós encorajamos, por exemplo, a cada trimestre nós temos os trabalhos que precisam ser enviados. Depois eu quero falar sobre esses bilhetes, esses comunicados. Os alunos têm produzido trabalhos, às vezes tem essas poesias, cartazes, enfim, pesquisa que eles têm feito, memorizando ali timeline, né, a linha do tempo, ou material de matemática, ou o catequismo, né, as perguntas ali que você faz e responde. Esse trabalho de memorização incrível, para qualquer um, é um espetáculo olhar isso. A gente se impressiona com os nossos alunos. E os pais, quando veem isso, se impressionam, né? Então, nós precisamos compartilhar isso. Uma das formas que nós temos encontrado de envolver os pais de uma forma fácil e rápida é marcar apresentações, não mais do que uma por mês, né? Normalmente é uma por trimestre que os professores vão se organizar com todos os trabalhos, por exemplo, vamos salvar aqui o trabalho de inglês, uma prova disso, uma atividade de artes que eles fizeram, e monta-se ali, né, uma variedade de atividades e do aprendizado mesmo que os alunos tiveram. Nós montamos uma exposição no corredor da escola, de forma bela, organizada, sem poluição visual, coloca aquela música gostosa e marca um horário para a família vir, e naquele horário exatamente os alunos vêm, a gente faz a apresentação com o uso do microfone, trabalhando a questão da oratória, da confiança, de falar diante de um grupo, todo mundo programado para não ficar uma repetição. Então, um falará sobre história, o outro falará sobre o trabalho de ciências, ainda outro, né, ou grupos de alunos falando partes específicas que nós definimos de antemão. E aquela apresentação é 10 minutinhos no máximo. Os pais entram, apreciam, né, a exposição, parabenizam seus filhos e os colegas, e é algo rápido, 10, 15 minutinhos, acabou. E nós marcamos o horário para os pais virem ou no início da manhã ou da tarde, quando eles vêm trazer o filho, ou 15 minutinhos antes da saída no final. E
Sim, nesses eventos não são todos os pais que conseguem vir, mas ao respeitarmos essa questão do tempo e termos uma apresentação bem organizada, onde cada um sabe o que dirá, da forma que dirá, porque nós trabalhamos com essa questão da oratória e esse envolvimento, a memorização, às vezes nós iniciamos com a memorização daquele mês, como um chamariz para aquele tema e dos assuntos que nós vamos mostrar no nosso trabalho. E os pais vêm, ou avós, ou vem alguém, né, para filmar o seu filho falando, etc. Então, é um momento fácil, rápido, mas que traz os pais para dentro da escola de uma forma muito positiva. E isso tem sido muito, muito gratificante para os alunos e para as famílias também celebrarem o aprendizado. Aqui nos Estados Unidos, é muito diferente a cultura dos pais, em comparação, não sei na sua escola, mas a nossa experiência tem sido que no Brasil, e que é difícil, às vezes, nós termos os pais envolvidos como voluntários ou ajudando em certas áreas da escola, já tentamos, mas acaba que os pais querem interferir com o trabalho do professor, ou depois sai aquela conversinha, eu vi que fulano, né, brigou com ciclano, tal, tá sentado perto de tal, e aí vira, né, um pouquinho da fofoquinha, não sei se isso é só, né, na realidade que eu tenho visto da nossa comunidade, mas aqui nos Estados Unidos os pais trabalham, todos os pais têm que participar de um rodízio de serem os monitores de recreio. Então, o horário de recreio ali é de 1 hora, né, metade com um grupo de alunos, metade com outro grupo de alunos, e uma vez por mês, cada família está escalada para vir ser monitor de recreio. E é uma oportunidade muito, muito importante, muito especial dos professores, dos pais estarem presentes com a nossa escola aqui, e também para liberar os professores nesse horário para almoçarem tranquilos e não ficarem responsáveis por olhar os alunos durante esse horário de almoço. Mas eu não vejo isso sendo uma possibilidade na nossa cultura brasileira, até porque a maioria dos nossos pais trabalham também, então ficaria um pouquinho mais complicado. Mas os pais vêm como voluntários em sala de aula. Toda sexta-feira, por exemplo, tem o projeto de ciências. E vem algum pai como voluntário para trabalhar, para nos ajudar na sala de aula. Eles vêm por aqueles 40 minutos que eu trabalho com a experiência, me ajudam com o que precisar e depois vão embora e continuam o seu dia. E cada sexta-feira tenho pais diferentes vindo participar. E isso eu já montei no dia da reunião, né, do ano, o que era o meu plano para o trimestre, quais seriam os meus trabalhos e experiências ao longo do trimestre, e cada pai poderia, se quisesse, se inscrever para ajudar num deles. E tem sido uma experiência muito legal. Enquanto professora, eu preciso me organizar para saber exatamente o que eu vou pedir para esse pai realizar, fazer. Se vai ficar responsável pelo papel toalha e limpar toda vez que a água transbordar, né? Ou se vai acompanhar os alunos, o que eu espero que os alunos realizem nessa atividade. E tem sido muito bom, né? Até acredito que isso seria uma coisa que, bem planejado e organizado com horário definido, talvez até daria certo no Brasil, nas nossas realidades escolares. Mas, enfim, evitar que as famílias permaneçam por muito tempo e se envolvam de uma forma negativa ou às vezes minando a autoridade do professor e a autonomia do professor dentro da sala de aula. Isso é algo que nós temos que ter cuidado, né? Dentro da esfera da sala de aula, quem tem a autoridade é o professor. Essa autoridade foi lhe dada e ele precisa poder exercer isso com liberdade, com criatividade, e às vezes a presença dos pais dentro da sala de aula por tempos maiores pode inibi-lo um pouquinho. Então é importante nós termos esse cuidado também. Fundamental 2, por exemplo, a gente faz todos os anos, é outro evento que está no calendário, eles não participam da Festa das Nações, porque alunos de Fundamental 2 já não querem fazer danças, vestir roupas diferentes, né? Eles são too cool, né? Muito legal para isso. Então, nós fizemos outro evento que é o Light Exchange, que é um evento que foca as belas artes. Então, cada turma
faz um estudo de uma obra, de uma área das belas artes. Cada ano nós temos um tema, tem o professor orientador, e é mais no sentido de pesquisa científica e criação. E aí, para esse evento, nós montamos como se fosse um museu, e os alunos têm também essa prática da oratória, preparando e memorizando aquilo que eles vão discursar, e as apresentações são rápidas e bem pautadas, e nós montamos também um horário específico, e a família virá para a escola. Os alunos vão apresentar várias vezes, mas os pais vêm e eles têm ali um compromisso de 20 minutos, 30 minutos no máximo, vendo toda essa exposição. Aí nós fazemos uma trilha, todos apreciam, todos ficam liberados. E essa facilidade, esse cuidado que nós temos tido de ter horário certo para começar e horário para terminar, valorizando o trabalho do aluno para que ele saiba dizer aquilo que ele precisa, de forma clara, com boa linguagem, com boa postura. Isso faz toda a diferença, né? Os pais amam e têm confiança de virem à escola e ser um momento importante e memorável e rápido. Então, ele pode se organizar para isso. Vamos lá, quero falar sobre comunicação. E hoje em dia nós temos tantas maneiras de nos comunicarmos, mas eu não sei qual é a forma, a estratégia que vocês adotam na sua escola. Existem agendas virtuais hoje em dia, né? A agenda digital ou agenda física, e-mails, Facebook, Instagram, o site da escola, Google Drives compartilhados ou o famoso WhatsApp, né? E nós temos, ao longo dessa caminhada de 17 anos de escola, usado todos eles em algum momento, de alguma forma, e é sempre o nosso desafio cultivarmos uma boa comunicação com a família, uma comunicação onde a família sinta-se a par do que está acontecendo na escola e que a escola possa também sentir a participação da família e a atenção da família àquilo que está acontecendo na escola. Então, hoje, né, esse ano, nós tivemos, desde a pandemia, a agenda digital. Mas percebemos que, especialmente no último ano e meio, que essa comunicação não estava mais sendo efetiva, porque os pais, era mais um app no celular, viam a mensagem, esqueciam, depois em casa a criança não tinha acesso ao app, então se quisesse ver a tarefa, teria que pedir para o pai e tal. Voltamos esse ano para a agenda física. E dessa forma o aluno sente-se mais responsável por manter as anotações daquilo que ele precisa realizar, as comunicações vêm padronizadas e a gente cola em todas as agendas. Dá mais trabalho? Dá, mas é algo visual, palpável. Inclusive, percebo uma grande diferença, eu vou falar isso, né, de uma forma da nossa experiência mesmo, talvez para vocês aí seja diferente. Quando nós escrevemos um bilhete digitado, há uma impessoalidade nesse bilhete, né? Não conseguimos perceber o carinho, o afeto, muitas vezes, porque é uma linguagem, né, objetiva, como deve ser, né? Linguagem objetiva sempre, clareza naquilo que nós queremos dizer. No entanto, às vezes um bilhete, por exemplo, para fazer alguma correção ou apontar algo que o aluno deixou de fazer, não é um bilhete agradável, às vezes, de se ler. Percebíamos que quando esses bilhetes iam de forma virtual, muitas vezes a resposta nos parecia um pouco agressivas ou evasivas, não tínhamos um feedback tão positivo e acabava cultivando no coração dos pais, às vezes, ou até dos alunos, essa sensação de que algo estava errado, que a professora tivesse, né, alguma queixa, né, um rancor, sei lá, como você lê o bilhete, né, você coloca uma entonação na voz da pessoa. No entanto, a palavra escrita, a caligrafia, o detalhe em você ver o seu nome escrito com carinho, com capricho, isso ameniza. Então, percebemos isso muito nitidamente, por exemplo, em bilhetes que tinham a ver com a matemática, que às vezes é uma disciplina muito mais regrada, com certos e errados, né? O certo é certo, o errado é errado, né? Uma tarefa não feita, enfim, a cada 3, né? Temos uma consequência.
E os pais sentiam-se um pouco ofendidos, às vezes, com o tom que eles liam na mensagem digitada. A mesma mensagem, escrita à mão, com a letra da nossa professora de matemática, que é uma querida. A letra dela exala esse amor que ela tem pelos alunos. Ao ela escrever este bilhete em letra cursiva, com o nome do aluno, direcionado aos pais na agenda, tem outro poder, tem outro envolvimento. A família percebe que ela ama, que ela se importa com aquele aluno, porque ela teve o trabalho de com amor escrever este bilhete, porque isso transmite através, né, desse cuidado que ela teve ao redigir um bilhete à mão na agenda do aluno. Então, isso diminui a possibilidade de ruídos, né? Não é isento de problemas, né? Eu acho que a comunicação é algo que a gente está sempre batalhando para ter essa clareza, para ter excelência na nossa comunicação, porque envolvem tantas áreas, né? A comunicação, a gente sabe que não é só o que eu disse e o que o outro entendeu. Existe todas as emoções, toda, né, a interpretação, o sentimento que existe ali. Então, nós precisamos tomar cuidado para que a nossa comunicação seja efetiva. Os comunicados que são gerais, né, que vão para a escola inteira, nós colamos nas agendas, ok, as informações que eles precisam saber, cronograma de provas, de trabalho, calendário, tudo isso vai ter na agenda sempre. Mas eu digo que a gente não pode achar, né, que os pais vão sempre folhar lá atrás para ver onde é que estava alguma informação que nós já enviamos. Se nós queremos garantir a participação e o entendimento e, né, a excelência nessa comunicação, nós temos que ser bem claros e objetivos. Uma agenda ou um bilhete na agenda ou um e-mail que venha cheio de palavras, a gente se cansa antes de olhar, a gente nem tem vontade de ler. Então, ter os tópicos, uma linguagem muito clara, mais sucinto, né? Tendo, claro, esse cuidado para que apareça nosso amor, nosso apreço, nosso cuidado com o aluno, mas ser muito pontual naquilo que nós queremos comunicar, deixar isso de forma muito clara é importante. Eu cito como exemplo uma mensagem que recebi sobre um torneio de futebol que minha filha participaria daqui a 2 semanas. Né? Então veio todas as informações que nós precisávamos saber, quanto que custaria, que dia que seria, aonde seria, como seria o transporte, enfim, por que nós estávamos participando desse torneio, etc. Vai participar, não vai? Ok, participou, vai, a gente assina e devolve para a escola. Agora, isso é 2 semanas antes do evento. Quando dá 1 ou 2 dias antes do evento, às vezes tem algum detalhe a mais que não foi no bilhete anterior ou que não precisava ser definido naquele momento, como a cor do uniforme, se vão jogar com uniforme branco ou vermelho, ou o horário específico da saída do ônibus. E aí, às vezes, o que acontece? Vai um bilhete falando assim, o horário da saída do ônibus vai ser amanhã às 14 horas. Só que todas aquelas outras informações que tinham vindo há 2 semanas não estão presentes ali. Eu não lembro que dia que foi, eu não lembro se eles vão ficar fora a tarde toda, se eu tinha que pagar alguma coisa, se eu tenho que mandar lanche, eu não tenho. E esse trabalho tem que voltar e procurar pelas páginas da agenda ou procurar nas minhas mensagens virtuais qual era o restante dessa informação, me dá um desgaste, me dá uma preguiça, não quero fazer. Né? Essa é a reação do pai. Então, o que custaria para nós, pessoas buscando a comunicação, buscando a participação e o acolhimento dessas famílias, o envolvimento dessas famílias? Na hora de colocar alguma informação específica, eu retomo aquelas informações que eu já dei, né? O horário de início, o horário de saída, aquelas informações importantes, para que ele, nessa lida, novamente, ele seja relembrado de tudo aquilo que é essencial. E eu vejo que isso é tão importante, né? Digo, por exemplo, muitos problemas ou buchichos que eu escuto, porque eu sou mãe e eu sou diretora e eu sou professora, então tenho todas as perspectivas aqui. Na Light, nós não fazemos comunicação
um grupo de WhatsApp onde todos os pais estejam e o professor esteja, né? Por quê? Nós queremos preservar o nosso professor. Nosso professor não deve ter essa responsabilidade de ter que responder pais no horário que ele não está no trabalho, né? Se o pai tem o número do celular, inevitavelmente, dá 10h30 da noite, na noite antes de ter que entregar um trabalho, tá lá o pai ligando pro professor, mas pode ser no isopor ou tem que ser na cartolina. Tava lá no bilhete, já estava no trabalho escrito, o professor não tem que responder isso às 10h30 da noite, na noite antes da entrega. Então, para evitar, claro, cidade pequena, se o pai quer muito o telefone do professor, ele vai dar um jeito de achar com alguém. Mas nós, enquanto escola, queremos preservar isso do nosso professor. Então, os pais todos têm o e-mail do professor, o e-mail institucional, que eles podem enviar e-mails com suas dúvidas, pode haver essa comunicação, mas o professor só vai responder no horário de expediente dele. Então, se ele mandar às 10 da noite, ele vai receber uma resposta quando o professor tiver uma permanência no dia seguinte, acessar o seu e-mail e responder a este pai. Se ele precisa fazer uma comunicação via WhatsApp, ele manda para a secretaria e a secretaria vai visualizar essa mensagem, ver se cabe à coordenação responder ou ao professor, para nós termos também esse filtro do professor não ter que ficar respondendo todas as perguntas. Às vezes é algo simples que a própria secretaria já pode informar, e assim a gente preserva um pouquinho a energia do professor em responder essas perguntas que muitas vezes não são coisas tão relevantes, né? Não é a questão do desenvolvimento da criança, quer saber se a avó vai buscar, enfim, que são coisas que poderia ser escrito na agenda, mas às vezes precisa comunicar em cima da hora, vai para o celular da escola e a escola direciona isso ou responde isso conforme a necessidade. Mas os ditos grupos de WhatsApp, nosso povo brasileiro ama um WhatsApp, ama um group chat, né? Então, é inevitável que esses grupos aconteçam. Eles não devem ser sancionados pela escola. Por quê? Nesses grupos, fala-se um dos outros, fala-se mal do professor, fala da direção, fala do buraco que está na frente da rua, vende-se pastel, doa-se sangue, enfim, vira tudo bom dia, boa tarde, boa noite, tem de tudo um pouco. E esses grupos causam e geram um pouco de estresse para a escola, porque sempre que tiver algum problema, alguma queixa, é natural do ser humano querer achar outras pessoas para compartilhar essa queixa. E muito frequentemente algum assunto, por exemplo, o pão do lanche, né? Ou a prova de história. Alguma coisa que, vários alunos foram mal na prova de história. Pronto, no grupo do WhatsApp já estão todas as mães lá. Teu filho também foi mal, meu também foi mal. Vamos fazer uma reunião de grupo. Vamos lá na escola, vamos falar com a professora, porque desse jeito não dá. Não sei se é só na minha escola que acontece isso, mas é assim, certeza que se uma mãe começa a falar no grupo, de repente tem 10 mães que acham que é necessário fazer uma reunião coletiva, e nós já deixamos isso muito claro no manual dos pais, e eu sugiro a vocês, se vocês não têm, que criem essa barreira de segurança. Nós não atendemos grupos de pais com reuniões marcadas por eles. As reuniões em grupo, quando a escola marca, é porque a escola quer convidar as famílias para estarem ali, a escola tem a pauta que será trabalhada, a escola vai envolver os pais, né? Não o contrário. Nós vivemos uma cultura ainda um tanto quanto sindicalista, então a gente quer os nossos direitos, a gente vai, né? Então os pais vêm inflamados e querem, né, mudar muitas coisas na escola, eles têm a solução, mas a escola tem os seus princípios, tem o porquê que a avaliação foi feita dessa forma. A gente entende, os alunos não foram bem nessa prova, o professor, a coordenação vai intervir, vai encontrar uma forma, vai ver o que foi, onde teve o problema, e nós atendemos sim cada um dos pais, e nós sempre afirmamos isso. Nós queremos os pais participando, nós queremos ouvir as suas preocupações, nós queremos acolher, nós queremos responder e cuidar do seu filho, ajudar o seu filho a alcançar seu potencial.
Nós só faremos isso individualmente. Porque numa reunião em grupo, um vai falar o nome do fulano, do ciclano, alguém vai se ofender, o tom vai se exaltar, e nós não vamos, enquanto escola, nunca atender as demandas da forma que eles imaginam que deve ser resolvido, porque a escola tem todo um protocolo, não é bem assim, vamos mudar tudo agora, né? E os pais às vezes não entendem isso. Então, atendemos, sim, atenda, acolha, escute, chore junto, escute o problema do fulaninho, do ciclano, mas individualmente, para que a gente não tenha perigo de citar nomes de outros alunos e guarde-se, né, nessa comunicação. A gente nunca vai falar mal da outra criança ou da outra família ou citar nomes. Nós estamos lidando com o filho dessa pessoa. Então, nós vamos falar com sabedoria, com amor e ter esse diálogo para entender a dinâmica desta família. E esse cuidado. E isso é precioso, né? Normalmente os pais, quando estão inflamados, vindo de um grupo de WhatsApp que querem revolucionar o mundo, eles querem essa reunião em grupo. Às vezes a gente fica com 10 pais lá na secretaria, a gente vai atender um por um, né? E eles saem da reunião tratados, cuidados, ouvidos, entendendo a posição da escola. Pode não ser concordando, mas entendendo. E eles sabem que a gente também entende a deles. E que a gente sentiu a dor deles. E que a gente está fazendo algo a respeito. Todas essas reuniões sempre com registro em ata. Nunca faça uma reunião sozinho quando é uma reunião complicada. Se é uma reunião de evolutiva positiva, faz a ata, anota tudo que vocês conversaram, né? Outra dica é sempre deixar a ata pronta, com antecedência, com espaço para você colocar os comentários ou outras situações que surgiram. Nós, enquanto escola, enquanto professor, temos que saber o que nós queremos dizer, né? Quais tópicos de preocupação, áreas de brilho, né? Aquilo que nós queremos compartilhar com a família para que eles sintam, né, esse desenvolvimento do seu filho. Então, o professor ou quem vai liderar a reunião sempre prepara essa pauta com antecedência, né? Já deixa ela digitada ou escrita à mão, e aí na hora da reunião outros tópicos às vezes surgem, ou, né, alguma informação relevante para se registra na hora, e sempre a assinatura de todos os presentes. Isso é uma segurança para todos nós, ainda mais pensando, né, nessa várias situações, por exemplo, de inclusão. Às vezes os pais falam uma informação, aí o terapeuta fala outra, aí a coordenação tem uma informação do terapeuta. Então, reúne todo mundo, documenta isso, todo mundo assina, a gente está claro, que a comunicação seja clara, que ela seja eficiente, que ela seja transparente. Isso faz muita diferença. Então, reuniões são necessárias, olho no olho, acolher, chorar junto, orar junto, né? Quantas vezes o que aquela família precisa é ser ouvida e alguém que ore, que entenda, né, que ajude a clarear ou dar um norte, né, para aquilo que está acontecendo, ou um encaminhamento, né? Então, o trabalho, se vocês têm a capelania na escola, ou um psicólogo na escola, são algumas reuniões, às vezes, que a gente fala assim, vamos chamar lá a nossa capelã para estar com a gente nessa reunião, fazer uma oração pela sua família, né? Ou o psicólogo da escola. Acho que seria o caso da gente marcar mais algumas conversas, a gente ver como que nós podemos ajudar a sua família a passar por esse momento. Então, esse envolvimento 1 a 1 acaba se tornando um grande diferencial no acolhimento e na participação das famílias. Porque se eles sabem que você conhece o filho deles, né, a filha deles, se você sabe das potencialidades, você se importa com a história dele, ele sabe que você estará ministrando essas aulas da melhor forma possível. A comunicação dos professores, da coordenação com as famílias, deve ter intencionalidade de elogiar, de ressaltar aquilo que os alunos estão aprendendo, de informar sobre os conteúdos que estamos vendo na escola, e não só ter o caráter de esqueceu a tarefa, faltou pontuar, né? É muito fácil às vezes a gente apontar o que faltou. Porque o resto tá ótimo, eu só coloquei, tá tudo maravilhoso, eu só falei que esqueceu de fazer o exercício 5, tá? Mas ele fez 40 e ele esqueceu o 5.
E aí, dos outros 40 que ele fez e não errou nada, a gente não fala nada. A gente já fala do um que ele esqueceu de fazer. Né? É natural, é uma coisa que a gente tem que se policiar um pouquinho e perceber, será que eu estou sendo justa em elogiar eventualmente? E é uma coisa que leva tempo, a gente não consegue estar escrevendo na agenda, ou mandando bilhete, ou tirando fotos toda hora para os pais, mas é algo que nós podemos pensar como fazer, de anotar, né, um elogio. Hoje o seu filho participou com a narração na aula de história, fez um belo trabalho. Outro dia você escreve para um outro aluno, né, e a gente vai fazendo cada dia, elogiando pouco a pouco os pais percebem que nós enxergamos o seu filho e que nós valorizamos a participação dele. E na hora que nós precisamos cobrar algo, eles sabem que vem de uma postura de admiração, né, de cuidado, que nós o conhecemos. Então, ele se dispõe a ajudar de uma forma diferente, porque eles sabem que a gente vê o potencial e vê, né, a beleza daquela criança e aquilo que ele pode fazer. Sempre bilhetes precisam ser verificados. A gente escreve muito e a gente comete erros, nós somos humanos, a gente erra o tempo todo, né? Eu digo para os meus alunos, eu trabalho com redação aqui, e eu digo para eles, a gente faz peer revision, a gente revisa o texto um do outro, né? Às vezes 2 pessoas revisam o texto antes da gente ir para a nossa última versão, e eles falam assim, mas a outra já corrigiu. Eu falei, gente, um escritor famoso, ele vai passar por várias revisões, né? Mesmo às vezes após impresso o livro, você encontra erros. Todos nós erramos. Então, é importante bilhetes, especialmente bilhetes que são um pouquinho mais extensos, ou bilhetes que nós precisamos responder a respeito de uma situação que ocorreu, que a gente faça um rascunho, que a gente leia para uma outra pessoa, ouvir, né, a voz, para ver se está adequado, se está assertivo o suficiente, se tem aquele carinho que precisa ter também, ou está muito, né, às vezes muito objetivo, fica, né, fica um pouco, como que eu posso dizer, agressiva a mensagem. Não é essa a intenção que nós temos. Então, às vezes, pedir para outra pessoa olhar ou digitar e fazer uma autocorreção ali no computador, e aí colocar o bilhete na agenda é importante, né? Os relatórios que você vai fazer. Hoje nós temos tantas estratégias, tantos mecanismos de verificação de erros ortográficos, de conjugações, ou às vezes mesmo a frase não teve aquele efeito que deveria de ter. Então é sempre bom ter esse outro olhar. E evite, especialmente teachers, né, professores da educação infantil, a gente tem a tendência de falar no diminutivo, né, bonitinho, fofinho, comeu o saguzinho na hora do lanchinho, né? Não faça isso, temos que ter essa comunicação clara, uma comunicação profissional. Então, evite esses vícios de linguagem, tanto no falar quanto no escrever, né? O que eu gostaria também de falar, como que nós podemos envolver as famílias no processo acadêmico, além de convidá-los para virem assistir às narrações dos trabalhos, ou para algum evento que você fará na sua sala, ou, né, para realizar um trabalho de ciências, por exemplo, uma prática muito boa para nós que trabalhamos com a educação clássica. Nós trabalhamos com essa questão da narrativa, de você recontar a história, recontar aquele momento da história que você estudou, ou memorização, né, dos países, dos continentes e curiosidades sobre aqueles países. Eu costumo fazer na sexta-feira, a cada 2 semanas. Confesso que não faço todas as semanas, mas a cada 2 semanas eu monto uma página com imagens, palavras-chave dos conteúdos que nós trabalhamos ao longo dessas 2 semanas. E aí eu dou o desafio aos alunos que levem para casa e que façam a prática da narração com a sua família, com o tio, com a avó. Então eles têm ali algumas imagens, às vezes
é uma análise artística que nós fizemos de uma pintura que conta sobre aquele determinado evento histórico. Então, por meio daquela imagem, o aluno pode relembrar o quando, onde, quem, por quê. Ele pode recontar qual é o contexto dessa pintura, por que é relevante, qual é o período histórico que nós trabalhamos. Se eu coloco ali a tabuada do 8, essa semana a gente estava memorizando a tabuada do 8 e todas as atividades estavam em volta disso, então colocar ali, me pergunte sobre a tabuada do 8, né? Ou colocar os países que vocês estudaram em geografia aquela semana, ou relevos, enfim. E imagens, eu uso muito imagens, porque aí aquela imagem, você pergunta, mas me explique por que tem aqui um vulcão? Porque essa semana a gente aprendeu sobre o vulcão, o funcionamento dele, como é que eles acontecem, aonde tem vulcões ativos hoje em dia, e aí às vezes pode ter um mapa ali em volta para você poder apontar, né, áreas onde os vulcões estão ativos agora. Então, dá um pouquinho de trabalho para mim para eu montar esse documento, mas ele garante uma comunicação daquilo que eu estou fazendo em sala. Então, os alunos vão para casa e os pais têm com o que perguntar, porque é muito comum que a pergunta que se faça é: o que você aprendeu na escola hoje? Ai, gente, foi tanta coisa, eles estavam ali 6 aulas no dia e quando chegam no carro eles só querem pensar no almoço que eles vão comer daqui a pouco, né? Não querem falar sobre todas as coisas que eles viram naquele dia, e muitas vezes a gente não percebe o quanto que a gente aprendeu no dia. Então, esses mecanismos ajudam a despertar novamente a lembrança daquilo que foi aprendido, e tem sido uma ferramenta muito bacana. Outra estratégia são, né, fotos e vídeos curtos que você organiza. Eu sugiro não criar um grupo ou uma pasta onde todas essas imagens sejam disponíveis a todos os pais, mas que sejam selecionadas, né, uma curadoria ali das imagens que vão para as redes sociais, ou que vai ser feito um vídeo, ou que você, professor, vai fazer uma montagem para enviar para casa, porque a imagem, ela traz essa habilidade da pessoa estar presente na sua sala de aula e de ver o que você realiza. Então, esse envolvimento, esse cuidado, né, esse profissionalismo em explorar isso é lindo, porque aí os pais têm aquela ideia, não, então a aula de geografia não é só ficar memorizando bandeira e país. 45 minutos eles ficam recitando bandeira e país. Não, na aula de geografia a gente leu o livro do Senhor Longitude e Latitude, a gente pegou o mapa, a gente foi lá fora fazer a medida, a gente memorizou também os países, mas isso foi 3 minutos da nossa aula. O restante do tempo nós estávamos conversando e aprendendo sobre esses conceitos. Então, os pais não têm essa ideia, às vezes os alunos não conseguem transmitir isso em casa. Então, registrar isso por meio das fotos e vídeos, ou coisas curtas, objetivas. Ninguém quer ler carta grande, ninguém quer ler relatório gigante de tudo que você trabalhou, mas a gente quer comunicar isso para gerar esse envolvimento, esse engajamento da família participando da escola participando da vida familiar, da memorização não ser só algo rotineiro dentro da sala de aula, mas que seja algo que brilhe os olhos do aluno quando ele entra no carro e fala assim: sabe a poesia que eu aprendi hoje? E lá vai a poesia, né? Queremos que eles tenham essa vivência daquilo que nós experienciamos todos os dias na sala de aula. Então, uma das formas que nós podemos fazer isso é por meio das imagens e compartilhar isso de uma forma boa, né? De uma forma profissional. Não digo profissional, mas ter alguém que é responsável por fazer essa curadoria e juntar aquilo que é essencial para não ficar maçante. A gente não precisa ver 25 fotos da criança segurando o pôster, né? Um bem feito, os outros atrás, todo mundo fez, tá bonito, olha só, essa atividade teve esse propósito. Participei daquilo e mostrei algo belo. Lembra que nós queremos sempre aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. Então,
buscar essa excelência em tudo que nós comunicamos para as nossas famílias. Isso dá a eles essa segurança, isso os convida a participar também com excelência, com clareza, com respeito conosco. E entender o nosso papel, o nosso valor ali. E eu diria para vocês que essa ideia de mandar toda semana, ou mês a mês, quais são os conteúdos que você trabalhará e de que forma que a família pode encorajar, né, esse aprendizado ou dar experiências diversas para aquilo que vocês vão trabalhar em termos de conteúdo. Não conseguimos fazer todos os passeios que seriam, né, interessantes fazer. Não conseguimos fazer todas as experiências de ciências que seriam interessantes fazer. Não conseguimos ver todos os vídeos interessantes sobre um determinado assunto ou ouvir mais músicas de um certo gênero que a gente discutiu em sala, ou apreciar todas as obras de arte, né, do artista em foco. Mas nós podemos dar esta possibilidade às famílias que querem, ou links para vídeos, ou sugestões de passeios, né, de final de semana que eles possam fazer na sua cidade para trabalhar esse conteúdo. E dessa forma nós envolvemos a família nesse processo de ensino-aprendizado. E eles se sentem participantes e com ideias do que fazer, né? Eu vejo que muitas vezes não é que a família não queira inspirar, né, a educação do seu filho, não queira participar ou ajudá-lo, mas às vezes eles não sabem como, né? E especialmente nós vemos com o ensino clássico, os conteúdos que nós trabalhamos, inclusive no ensino fundamental 1, sobre Egito, Grécia e Roma, né, Reforma Protestante, são temas que a nossa geração não estudou a fundo, ou aquilo que estudamos era num viés diferente do que nós queremos passar para os nossos filhos hoje, né, do que o material da Classical Press propõe. Então, nós temos primeiro uma instrução para a família, né, e de acalmar o seu coração, porque eles não precisam saber tudo para poder ajudar seus filhos, né? Eles podem ajudar de que forma que eu posso estudar para uma avaliação, de que forma que eu posso ajudá-lo na memorização com os flashcards. Então, dar a eles essas dicas, em casa, fazer atividades tal. Importante saber quem, quando, onde. Isso, não preciso saber todos os desdobramentos desse período de história no segundo ano. A gente vai rever isso, vai aprofundar com o tempo. Agora me interessa saber aonde está na linha do tempo, quem veio antes, por que isso aconteceu, quem que estava envolvido, aonde que aconteceu e o que vai ser a próxima, né, o próximo evento, o próximo marco na nossa linha do tempo. Então, acalmar o coração dos pais quanto à expectativa do que eles precisam saber, como eles podem estudar e dar a eles essas ferramentas. Né? A comunicação deve ser sempre clara. Nós trabalhamos muito com o envolvimento das famílias na parte de trabalhos. Então, a cada trimestre nós mandamos um compilado de trabalhos, normalmente interdisciplinares, com data de 30 dias de entrega. E inevitavelmente, isso já está no nosso manual, que o trabalho será de tal data, entrega a tal data, as datas de provas já são, né, alinhadas antes do começo das aulas. Então, os pais têm essa noção, mas se nós não colocarmos detalhadamente no trabalho os objetivos, quando que vai ser entregue, se vai ser uma apresentação oral, se vai ter algo físico que eles vão apresentar, e que dia que eles vão apresentar, por mais que essas informações há 4 anos nós fazemos dessa forma, todo o trabalho a gente precisa relembrá-los e falar, tá levando o trabalho dia 12 de novembro, a data de entrega será 12 de dezembro, né? Claro, não vai ter um trabalho nessa data, mas consegue perceber isso, né? Essa clareza na comunicação, mesmo de coisas que parecem ser óbvias, que eles já deveriam de saber, é importante relembrarmos. O uso do uniforme é obrigatório. Óbvio que é obrigatório, sempre foi obrigatório, mas você começa a perceber que, por alguma razão, né, os alunos não estão vindo todos os dias de uniforme. Então, relembra, né? Para fazer o evento tal,
lembramos que o uso do uniforme é obrigatório, né? E detalhes sobre as peças autorizadas para uniforme estão na página 3 da agenda ou encontram-se em nosso site. Então, relembre com frequência aquilo que está sendo esquecido, porque a nossa clareza, nosso cuidado em transmitir aquilo que nós esperamos para os nossos alunos é importante. Tenha clareza nos seus enunciados, nos seus bilhetes e lembre que é necessária essa parceria. Nós precisamos da família e eles estão contando conosco para a formação dessa geração que vai impactar o mundo, sim. Nós estamos levantando alunos e famílias agora, né? Não só os nossos alunos, que são capazes de pensar e de raciocinar de uma forma mais profunda, né? Mantendo Cristo na centralidade, mas podendo perceber todas as áreas da história, da matemática, da ciência, da arte, da linguagem, como tendo um elo em si, tendo um propósito e sendo importantes para o desenvolvimento integral de cada aluno. Então, não é só aquilo que eu gosto de estudar, aquilo que eu tenho afinidade, é aquilo que vai me tornar alguém completo, né? Com a presença de Cristo, com a graça de Cristo, eu posso aprender de tudo, em todas as áreas e fazer isso com excelência. Nosso desejo é de ter a participação da família na escola. Nós precisamos deles na escola, nós precisamos que eles sejam os nossos aliados e nós precisamos ser aliados da família. Então, se existem coisas que às vezes nós precisamos mudar na nossa prática para acolhermos melhor a família, para entendermos o momento que vivemos, mas também existem coisas que a família precisa aprender para que eles possam ser realmente pessoas interessadas e comprometidas com a educação cristã que queremos dar aos filhos deles. Então, é um trabalho em conjunto, família, escola, igreja. E Deus é conosco, porque, como diz o versículo, né? Os seus filhos serão ensinados do Senhor e será grande a paz dos seus filhos. Nós queremos que os nossos alunos, os nossos filhos sejam ensinados do Senhor, que eles possam conhecê-lo, que eles possam amar a criação que ele fez, que eles possam perceber o agir dele ao longo da história, que eles possam perceber o detalhe, a criatividade de Deus em cada cantinho deste mundo, eles possam ver o quão grande, o quão criativo, exato, perfeito é o nosso Deus. E queiram, desejem viver para a glória dele, com excelência em todas as áreas. Então, minha oração está com vocês hoje. Temos aí a oportunidade de responder perguntas que vocês tenham. Me coloco à disposição com aquilo que eu puder ajudar e responder, enfim, encorajá-los. Espero que tenha sido de grande valia esse tempo juntos hoje. Muito obrigada por estarem aqui conosco e que Deus os abençoe. Tenha uma boa noite, um bom descanso. Deus abençoe a escola e o trabalho de vocês. Classical Press, ensinando na contramão do mundo. Fortemente clássicos, distintamente cristãos.